Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao aquecimento para a semana Dashboard no celular. Nessa semana, Dashboard no celular, eu vou entregar os principais atalhos e obstáculos para que você possa acessar isso na palma da sua mão. E antes de chegar a essa semana, Dashboard no celular, que vai acontecer nos dias 25, 27 e 29. Nós teremos um aquecimento, uma semana de pré-aquecimento. Nós vamos falar dos principais atalhos e obstáculos que dificultam de uma pessoa chegar ao dashboard no celular. E o tema de hoje será o seguinte: vamos falar de o que eu preciso saber para acessar um dashboard no celular. Estamos transmitindo para as 3 plataformas, Facebook, YouTube e Instagram. Assista de onde você se adequa mais com a plataforma. Vamos, então, direto ao ponto, falar de dashboard. Você vai ver ao longo dos próximos dias, de hoje, dia 11, de segunda a sexta-feira, até o dia 23, eu vou estar ao vivo todos os dias, às 6h57 da manhã, falando desses atalhos que conduzem para uma pessoa chegar ao dashboard no celular. E olha só, o que acontece? Vamos ativar aqui tudo certo, só estou olhando se está tudo certo com a transmissão. Ok. O que é dashboard? Nós falamos, então, de dashboard, você vai ver eu falando muito de dashboard no celular por aqui. E o que é dashboard? E isso varia de cultura para cultura. Algumas pessoas chamam de relatório gerencial, outras pessoas chamam de a planilha da área X, outras pessoas chamam de controle, mas dashboard, ele conduz informações que são pertinentes a um negócio, que são importantes para um negócio, para se tomar uma decisão. Só que falar disso aqui talvez não ajude em nada, e por isso vamos dar uma olhada na tela aqui de um exemplo de dashboard. Eu vou aqui compartilhar a tela para que vocês possam entender o que é isso que eu estou falando. Então, olha lá. Compartilhando a tela, share screen. Olha lá. Carregando, ok? Já vem a minha tela. O que é dashboard? O dashboard, como eu falei, ele conduz informações para uma pessoa tomar uma decisão. E aqui eu estou exemplificando isso através de um dashboard, né, de um controle, de um painel de informações da área de contabilidade. O que tem aqui? Isso aqui é uma DRE, né? E na área de contabilidade, esse é talvez um dos mais importantes controles que precisam ser analisados, que aí varia de área para área. No caso da contabilidade, um dashboard é composto por visuais. O que é visual? Aqui nós temos um visual, por exemplo, uma tabela. Nós temos também formas de filtro dentro de um visual, como filtro de mês, por exemplo. Se a gente quiser verificar uma informação do mês, basta avaliarmos isso, então, realizando filtros, e vamos ter essas informações. Mas isso aqui é apenas para exemplificar o que é dashboard. Nós não vamos ficar aqui falando de número, até porque isso não faz nenhum sentido. O que eu quero que tenha clareza é que, quando eu falar de dashboard, eu estou falando de um painel como esse aqui, que envolve visuais, envolve tabela, envolve gráfico. A situação é chegar a uma decisão com informações. E o seguinte,
vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu colocar eu aqui. E olha só, quando nós estamos falando, então, de dashboard, e eu falo dashboard no celular, porque eu quero acessar essas informações de forma fácil no celular, as pessoas confundem um pouco isso pela seguinte situação, né? Quando se fala de dashboard no celular, isso pode ter um aplicativo para acessar essas informações, e sim, tem, mas o erro que você não pode cometer é pensar que você vai baixar um aplicativo e já vai sair digitando informações da sua área de negócios, seja lá a área de negócios que for. Inclusive, nós vamos falar aqui quais áreas de negócios se adequam um dashboard, qual área pode ter, qual não pode ter. Mas o que eu quero que tenha claro nesse momento é que não tem nenhuma relação com baixar um aplicativo no celular e pensar que isso já vai te trazer informações, sair digitando lá informações do seu negócio, criando um controle lá no celular. Não, não é isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive uma situação em que, enfim, pelo conteúdo que eu entrego, a pessoa me falou assim: "Oi, Stark, eu vi lá, beleza? Cara, só que eu baixei o aplicativo lá, que tu falou, só que ele me pediu uma conta, ele me pediu para criar uma conta para mim poder acessar e digitar as informações, tá certo isso?" E eu disse: "Não, cara, calma lá, não tem relação com isso. Não é esse o primeiro item que deve ser feito. Inclusive, nós vamos falar aqui da sequência do que você deve fazer para chegar, então, a esse momento, né, esse resultado final que a gente quer, que é poder acessar uma informação apenas com um aparelho desse na mão, que é o que hoje todo mundo tem, ou praticamente todo mundo tem. E aí você pode estar pensando, né, em qualquer área eu posso ter um dashboard? Em qual área eu posso ter um dashboard? Em qual área eu posso utilizar isso? E eu levo em consideração, principalmente, duas regras para isso. E as regras são as seguintes. A primeira regra é: no mundo corporativo se fala muito essa palavra, no mundo de negócios se fala muito dessa palavra, que eu vou mencionar aqui, agora explicando sobre essas duas regras, e ela se traduz em... Quem é do mundo corporativo vai se identificar muito com isso. Quando eu falo mundo corporativo, pessoas que estão ligadas a negócios, que precisam tomar decisão com informações, pessoas que alimentam alguém com números importantes para se tomar uma decisão. E essas duas regras são: precisa medir para melhorar. Então, ó, se você tem dúvida, cara, na área que eu estou, no local que eu estou inserido hoje, eu uso dashboard ou não uso? Primeira regra: faz sentido para você que precisa medir as informações do seu negócio, e seja lá qual for a informação? Se precisa medir as informações para melhorar, então, sim. E aí você pode estar pensando, que sentido tem isso, medir para melhorar? Cara, um exemplo prático, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, uma situação, por exemplo, um aluno. Cara, quem é aluno, seja faculdade ou o que for, ela precisa chegar ao final do ano com um resultado. E esse resultado é uma média, uma nota. E tudo que ela precisa fazer, então, é calcular da forma lá que for, e se não vem ao caso, para chegar à sua nota final. Se ele não medir isso, ele não consegue chegar ao resultado final, que é a média lá, o resultado que ele precisa atingir, a nota que ele precisa atingir para passar de ano, que é o objetivo. E quando a gente fala de negócios, de informações, a gente precisa, então, ver essas informações de forma fácil, de forma acessível, a tempo de se tomar uma decisão. Essa
é a primeira regra. Precisa medir para melhorar. Eu estou falando aqui para você ter clareza se na sua área de negócios faz sentido ter um dashboard. O segundo ponto precisa ter uma base de dados. Nossa, base de dados. Que negócio que é esse de base de dados? Olha só. Essa base de dados ela precisa ser eletrônica. O que é uma base de dados que é uma armazena eletrônica? Se você não está entendendo nada disso, o que é uma base de dados eletrônica, vamos exemplificar, por exemplo, como, uma empresa como o Facebook. A empresa como o Facebook, inclusive, eu estava lendo alguns tempos atrás, que é a empresa que mais gera dados no mundo, praticamente. Algo assim, não tenho certeza o quanto essa informação é verdade, mas o que eu estou querendo dizer com ter uma base de dados com informações por exemplo, o Facebook, João está online, João curtiu tal coisa, João comentou tal coisa, João está ao vivo, sei lá. Então, tem informações ali, e essas informações estão dentro de uma base de dados. Essas informações são armazenadas em algum local. Trazendo isso para falar de dashboard no celular, acessar informações na sua realidade, o que tem a ver? Você precisa ter claro que essas informações que estão na sua realidade, da sua área de negócios, elas precisam estar de forma eletrônica. Por quê? Por causa do próximo ponto que nós vamos falar já já. O que é o próximo ponto? Já falo, mas para você ter clareza para chegar nesse próximo ponto, você precisa entender que essas informações, essa base de dados não pode estar em principalmente 2 locais, que eu me lembre agora, pelo menos, que são eles. As informações não podem estar em um papel, de forma física, ou na cabeça de alguém. E por que não pode estar na cabeça de alguém? Pelo seguinte motivo, quando você quer chegar ao resultado de ter uma informação na palma da sua mão, no seu celular, não tem como conectar um software, não tem como conectar algo na sua cabeça ou num papel. Essa informação precisa estar eletrônica. Essa informação precisa estar em uma base de dados. Ok? Esses 2 pontos, então, que falamos, em qualquer área que eu posso ter as informações, em qualquer área que eu posso ter um dashboard, que você precisa pensar nessas 2 coisas. Se você precisa tomar decisão com informações, você precisa medir para melhorar, então, consequentemente, você também vai precisar de uma base de dados eletrônica. Se você tem essa base de dados, esse é o ponto de partida para começar a pensar em levar as suas informações para o dashboard no celular. Mas e se não tiver essa base de dados eletrônica, o que faz? Não tenho essa base de dados eletrônica, eu não tenho essas informações de forma online, e aí a situação é a seguinte, lembrando que o resultado que nós queremos vou mostrar aqui novamente, vamos voltar aqui para a tela, share screen, deixa eu mostrar minha tela novamente, o resultado que a gente quer é chegar a isso aqui, chegar a uma informação online. E por enquanto a gente está olhando aqui, mas esse não é o nosso destino final, ok? Então, olha lá, vamos seguir aqui. O que eu quero dizer? Se você não tem as informações em uma base eletrônica, acontece isso? Sim, inclusive já aconteceu comigo uma situação dessas, em um local onde eu trabalhava anteriormente, que quer que seja esse trabalho. Em outras situações que eu trabalhei com essa ferramenta que eu vou falar, eu também passei por isso. Não tenho a base de dados eletrônica, acontece e muito. E aí o que você faz? Você vai precisar passar essas informações que estão em um determinado local para uma base eletrônica. Um exemplo disso, uma empresa que tem os gastos
Uma empresa que tem os gastos, ela geralmente está com essas informações em um sistema, está com essas informações em um local. Só que nem sempre ela vai ter o que ela pode gastar. Então, quando a gente está falando de negócio, a gente vai ter quanto que a gente está gastando, custo com manutenção do negócio, enfim, tudo que gira em torno de um negócio, e também tem a parte de orçamento, né, que é o planejamento que se faz. E geralmente, não estou dizendo que é todos os casos, mas não se tem o orçamento de forma eletrônica. Por exemplo, um caso pessoal, cara, você talvez tenha as informações dos seus gastos pessoal, no aplicativo do banco, em algum lugar, mas você tem o seu orçamento que você pode gastar durante o ano? Não estou dizendo que não tem, mas acredito que a grande maioria não tem. Então, quando você não tem uma informação de forma eletrônica, você não pode cruzar isso. Quando eu digo cruzar, é olhar dentro de um gráfico, olhar dentro de um dashboard, a informação de gasto e a informação de orçamento, para saber se você, por exemplo, o que você orçou, você está gastando ou não. Que eu estou dando esse exemplo aqui, criando essa analogia apenas para você entender que se as informações não estão de forma eletrônica, você não vai conseguir chegar ao resultado esperado do dashboard no celular. E para começar, então, por exemplo, você pode até estar pensando, mas beleza, eu entendi que eu tenho que chegar ao dashboard no celular, na minha situação de negócios, eu posso aplicar por onde que eu começo. E eu vou exemplificar isso através, por exemplo, uma situação muito prática dessa realidade é o que traz mais resultado na sua área de negócios. E eu vou falar aqui de 2 regras que eu costumo utilizar para isso. Você está em um negócio que está querendo chegar a um ponto de acessar as informações de forma clara e objetiva e rápida. E você vai, então, desenvolver o seu dashboard para chegar a esse resultado. Por onde que você começa? Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, através de uma área comercial, que acho que vai ficar bem mais fácil de qualquer pessoa entender. E se você está na área comercial, ou se você não está, você também vai entender, mas na área comercial, basicamente, se tem informações de venda e informação de entrega, né? Que tudo que se vende precisa entregar. Estou falando de por onde começar, se você quer executar isso. E aí, o que eu costumo fazer é olhar para o que vai manter o negócio vivo. Se você for pensar para a área comercial, se não vende, não tem como entregar. Então, se não me diz se está vendendo bem, se está conseguindo vender, as informações não conseguem ser entregues. Ou seja, o produto que foi vendido não consegue ser entregue. Nessa situação, qual regra que eu utilizo? Cara, o que mantém o negócio vivo, e algumas pessoas vão discordar disso, e aí vai do ponto de vista de cada um, mas olhando para o negócio que está vendendo, para o negócio que tem essa área comercial, para manter o negócio vivo, precisa vender. Eu olharia primeiro ponto, então, considerando que é importante vender, eu criaria o dashboard, então, olhando para vendas. Estou falando da situação em que você está numa área que tem um monte de controle, tudo atrapalhado, e você precisa, então, desenvolver um. Por quê? Porque se você quiser desenvolver tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. E, então, é importante para o negócio, seguindo essa linha de raciocínio, que precisa vender para manter o negócio vivo, eu olharia e desenvolveria um dashboard na área de vendas. A segunda regra é o dashboard de vendas, por exemplo, nessa analogia, o que você mais gasta tempo atualizando. E quando eu estou falando de atualizando, isso está muito claro na minha cabeça, mas talvez pode não estar na sua. O que eu estou falando de atualizar é pegar todas as informações de vendas, colocar em uma planilha, isso ainda é o caso de muitas pessoas que ficam gerando informações no sistema, colocando em uma planilha e enviar para alguém tomar uma decisão. Esse
é o que você gasta mais tempo. E quando eu falo gasta mais tempo, é porque tem locais que vai querer atualizar isso diariamente, tem locais que vai atualizar isso semanalmente. Então, vou olhando para um dashboard de vendas e um dashboard de entrega dessas vendas, onde você gasta mais tempo? Qual que você tem que atualizar com maior frequência? Essas são as duas regras que eu sigo para começar a desenvolver para o que é mais importante para a empresa. São duas prioridades. E também o que é interessante nós falarmos é que veículo que eu vou utilizar, como que eu vou conseguir chegar a esse resultado. E quando eu compartilhei a tela aqui, e eu vou fazer isso novamente, para você ter clareza, olha lá, o que nós temos aqui, algo que está disponível na internet, nesse caso. Mas, e se eu não quero isso apenas disponível na internet, é justamente o destino que a gente quer conduzir, que é o qual eu não digo que eu proponho, mas tudo que vai ser feito aqui, tudo que eu vou falar aqui, meu conteúdo sempre vai conduzir para levar a pessoa a chegar nesse resultado. E eu vou voltar para a tela aqui para mostrar isso aqui. Então, o resultado final que eu quero conduzir, tudo que eu entrego de informação é para chegar a isso aqui. Isso aqui é acessar as informações que são pertinentes ao seu negócio, as informações que mantêm as pessoas que tomam decisões de forma importante, né, que tomam decisões que mantêm um negócio vivo, essas pessoas, no meu ver, ao meu entender, elas precisam acessar informações de forma fácil e rápida para acessar isso. E o meu conteúdo, então, vai entregar isso. Esse é o resultado final que eu conduzo, que eu levo, tudo que eu faço tudo que você vai ver eu falando aqui é para chegar a isso. Se isso faz sentido para você, então o que eu quero te dizer é que precisa de um veículo para chegar a esse destino. O destino, dashboard no seu celular. Qual que é o veículo que leva a isso? Que veículo? Talvez você pode estar pensando, como assim, cara? Veículo, o que é isso que tu está querendo dizer? E é o seguinte, se você vai realizar uma viagem, você vai sair de férias, vai para algum local, você vai precisar de um veículo que te conduza a esse destino. Seja a praia que for, seja o local que for, tem um veículo, seja avião ou seja carro, você vai precisar de um meio que te conduza a esse resultado. O resultado que eu falo aqui, o destino final do resultado que eu falo aqui, nessa analogia, no meu caso, é o dashboard no celular, acessar as informações na palma da mão, de forma rápida, de forma segura. E para isso precisa de um veículo. Nesse caso, o veículo é Power BI. E você já deve ter visto, se você já me segue aqui, eu falando disso, Power BI, mas o que é Power BI? E o Power BI vai precisar primeiro estar instalado no seu computador. Quando eu falo de acessar as informações, já falei sobre isso, que não é apenas ter um aplicativo no seu celular e talvez até pensar que vai sair digitando informações do seu negócio ali no aplicativo. Não tem nada a ver com isso. Você vai precisar do Power BI instalado no seu computador, desenvolver todo esse relatório, esse dashboard no seu computador, para depois chegar ao resultado final, que é o dashboard no celular. O Power BI é uma gigantesca evolução do Excel. E muito se utiliza, né, Excel no mundo dos negócios, para controle, enfim. A Microsoft percebeu, por diferentes motivos, que se perdia muito tempo, que tinha uma dificuldade muito grande por parte das pessoas que desenvolviam relatórios, que entregavam informações para alguém tomar a decisão, e conseguiu criar o Power BI. E, na minha visão, quando eu falo uma gigante evolução, quando eu falo que o Power BI é uma gigante evolução do Excel, é justamente
Por exemplo, um exemplo dessa gigante evolução. Você já viu, já percebeu, se você trabalha na área de controles, alguém acessando informações em Excel através do celular? Está viajando, está no lugar que está e precisa tomar uma decisão. Para tomar essa decisão, precisa acessar informações. E eu não. E aí, quando eu falo de Excel, tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando de Google Planilhas. Google Planilhas tem essa opção. Excel, eu também já vi que tem, mas isso não é usual. Dificilmente eu não lembro de ver alguém usando Excel no celular para acessar as informações de forma rápida, segura e de forma clara no celular. E quando eu falo de uma gigantesca evolução, eu estou falando desse primeiro item. Há vários outros, como ter as informações em nuvem, ter as informações disponíveis numa página na internet. Isso direto dentro do site do Power BI é possível. E aí, outra coisa que faz sentido também que você pode pensar é algum benefício. Que benefício teria com o Power BI? E eu vou falar de alguns, como, por exemplo, tempo. Quando se trata de dashboard no celular, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você acessa um dashboard no celular, você já tem as informações atualizadas, já tem as informações em tempo real, se você quiser, o que eu não vejo, o que eu vejo como um grande benefício. Você não gasta tempo caçando números, não gasta tempo caçando informações. E isso acarreta em consequências para a análise, para se tomar a decisão. Como assim? Por exemplo, se você gasta energia, você gasta todo o seu tempo, toda a sua energia caçando informação, né? Fica, parece doidinho lá, entra num local no sistema, entra numa planilha lá não sei aonde, tem uma planilha em cada canto da empresa para atualizar, e quando você gasta toda a sua energia fazendo isso, você não tem energia para analisar. Quando não tem energia para analisar, você pode tomar decisões incorretas, e isso significa, então, duas coisas que eu falei: tempo e ganho de energia, ganho de correção, não digo correção, mas de, como que eu posso mencionar essa palavra, você ganha em tempo para se tomar uma decisão mais rápida e uma decisão mais assertiva. Outro exemplo, padrão do fluxo de informação, cara. A pessoa que está com um dashboard, vou voltar aqui para mostrar, a pessoa que tem um dashboard no celular, e ó, estou mostrando aqui um da área contábil, que é uma DRE, mas isso, como nós já falamos anteriormente, sobre áreas de negócios. Se eu tenho acesso a uma informação no celular, o diretor da empresa tem acesso à mesma informação, o analista tem acesso à mesma informação, o supervisor, o coordenador, o gerente, enfim, seja a pessoa que for, estão vendo todas essas pessoas dentro da área de negócios estão vendo a mesma informação. O que isso quer dizer? Que todo mundo está correndo para o mesmo lado, todo mundo está sincronizado na mesma dança. Na mesma dança. Por exemplo, quando você tem planilhas espalhadas por todo lado, ou, por exemplo, uma situação de uma empresa que tem mais de uma filial, aí a filial X tem um padrão de planilhas e controle. A filial Y tem outro padrão, mas o número, o resultado que quer chegar é o mesmo. Só que quando tem despadronização dessas informações, para chegar a um só número, porque é um número só que toda a empresa quer chegar, acontece, se há despadronização de controles, há despadronização de argumentos. Uma pessoa gasta energia para um lado, outra pessoa gasta energia para outro lado. São danças diferentes. Coloca um gaúcho para dançar com o nordestino, para ver se vai dar certa a sincronia da dança. Vai sair tudo atrapalhado. Por quê? Porque são ritmos diferentes, são
trazendo para o nosso lado de análise de informações, são controles diferentes que conduzem para um resultado. E isso não acontece na nossa situação, porque todo mundo está acessando uma informação só, um dashboard só, padrão, olhando para o mesmo norte, seguindo, buscando o mesmo resultado. Falamos aqui, então, nesse primeiro dia dessa semana que vai acontecer, serão 2 semanas de aquecimento para a semana dashboard no celular. Nessas 2 semanas que irão acontecer lives todos os dias às 6h57 da manhã até o dia 25. De segunda a sexta de hoje, pelas próximas 2 semanas, eu estarei ao vivo às 6h57 da manhã, falando de atalhos e obstáculos que dificultam de uma pessoa chegar a esse resultado de ter um dashboard na palma da mão, ter um dashboard no celular para tomar decisões. E amanhã falaremos do seguinte assunto. O assunto de amanhã será que eu preciso de dashboard no celular. Talvez você esteja vendo isso, talvez você esteja vendo essa informação, e você pode estar pensando, será que isso é para mim? Será que faz sentido para mim? Será que eu preciso de dashboard no celular? Amanhã falaremos desse assunto. Por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.